impeditivo para termos o nosso culto online hoje. Espero que todos consigam aí este culto de oração. Eu peço que os irmãos estejam já em espírito de oração. Já vamos ter aqui a primeira palavra de oração. Na verdade, não rogando, vamos estar agradecendo. Então, eu acho importante nós estarmos aqui agradecendo a Deus por estas bênçãos, né, Senhor, e também, ó Pai. Muito bem, meus irmãos, eu estou com um problema aqui no meu retorno. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como é que está aqui a transmissão. Espera aí. Sara, vem cá me ajudar. Parece que a transmissão está ruim. Só mais um minutinho, que meu retorno vídeo, parece que a transmissão está indo, mas eu não estou tendo aqui um feedback. Essas adaptações nós temos que passar aqui no dia a dia, nessa transmissão. Então, por favor, me deem um retorno. Estão me ouvindo bem? Acompanhar a transmissão. Estão dando aí um ok aí para que eu possa saber se a transmissão está boa, se o áudio está normal. Ok. Mais alguém pode dar um ok para me saber se está bom aqui o retorno? Aqui, meus irmãos, nós estávamos aqui agradecendo aí porque Deus ele tem abençoado. É um tempo difícil que nós estamos vivendo, mas nós sabemos, de fato, é um Deus poderoso. Pedidos que nos chegou aqui, pedidos de orações, né? São pedidos aí em favor de alguns irmãos, alguns amigos que estão enfrentando uma situação difícil de enfermidade, né? Nós acabamos de orar agradecendo a Deus da maneira como tem sustentado e dado uma resposta positiva na situação do Covid. Então eu quero lembrar aqui o nome de alguns irmãos, né? Nós temos orado pela irmã Adalice. A Rosa está internada em um tratamento de câncer e ela também, ali no hospital, ela contraiu o Covid. Então vamos lembrar a Rosa em nossa oração. Também, envolvendo uma mesma situação, o Edson, poucos anos, né, é diabético, está internado no Embu-Mirim e também com esse quadro aí de Covid. Então vamos lembrar em oração aí, né, que Deus possa estar abençoando e cuidando, né, desses que estão em tratamento. Também o primo da irmã Suzana, Pedro, e a esposa também estão em tratamento. Deixe-me ver aqui, tem mais um pedido. Ieda, amiga da irmã Vanessa, que estava internada e também contraiu o Covid-19. Tem mais um pedido aqui pelo Vinícius, também a mesma situação. Então vamos lembrar, além destes que estão em tratamento médico por esta enfermidade, vamos lembrar em nossas orações também aqueles que estão trabalhando na linha de frente, os profissionais da saúde, os enfermeiros, os médicos. Vamos orar para que Deus esteja abençoando, né? Que Deus possa estar aí colocando a sua mão poderosa, a sua mão sustentadora, protegendo os profissionais da saúde, abençoando os enfermos na recuperação e que, acima de tudo, possam reconhecer o poder de Deus. Aproveitando aqui também,
Estou me lembrando aqui do irmão Edvig, esposo da Nelore, né? Hoje eles moravam até pouco tempo em Pedro de Toledo, viveram boa parte em São Paulo, estão de volta devido à situação clínica do irmão Edvig. Membros em Cidade Ademar durante longos anos, foi um dos meus professores quando eu era adolescente. Eu fui um dos pajens, garoto que entrou com aliança no casamento deles, e ele já vinha com alguns problemas de saúde, problemas renais, e por último ele esteve até internado lá no Pacaembu, naquele hospital que está dando aí esse tratamento para pessoas aí que têm contraído o Covid. Mas um grande problema, o foco principal, o problema renal. Então ele foi transferido para o Emílio Ribas. O quadro estava bem crítico, meus irmãos, mas hoje eu estava vendo lá um dele no hospital, Emílio Ribas, cantando. E o filho dizendo que as enfermeiras dando um testemunho, que ele estava cantando à noite e uma das enfermeiras, Cristo, é um Deus poderoso. Nós estamos orando a um Deus que é Deus, que é uma situação difícil, olhar para o Senhor que é poderoso para nos guardar, sustenta, para esse Deus que tem nos guardado e nos protegido. Irmã Neide pede oração pelo tio Osmano, que continua internado em tratamento no Embi Boi Mirim. Então eu vou orar agora, de maneira especial, por essas situações de enfermidade. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua Palavra, louvando, exaltando, bendizendo o Teu nome. Que Deus há que trabalhe em favor daqueles que confiam no nome, senão somente Tu, porque somente Tu és um grandioso Deus. E oramos, ó Pai, agradecidos também pela bênção, pela maneira como o irmão Edvig está ali se recuperando e dando um testemunho, ó Pai, de quão grandioso és Tu, Senhor. Então quero rogar, ó Pai, que venha abençoar de maneira maravilhosa, poderosa, a vida, Senhor, desses irmãos que estão em tratamento médico. Alguns ainda nem sequer depositaram a confiança em Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós cremos, ó Pai, que através dessa situação, a graça salvadora em Cristo Jesus pode ser manifestada a cada um destes. Então, Pai, use a vida daqueles que confiam no Teu nome. Usa, Senhor, a vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Assim como compartilhei esse testemunho do irmão Edvig, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem abençoado grandiosamente. Sabemos, ó Pai, que Tu tens sustentado e mesmo ali, algumas vezes, um profissional da saúde evangélico tem se achegado ali, Senhor, para compartilhar, para cantar junto, para motivar a vida daqueles que são salvos, mas sabemos também, ó Deus, que pelo Teu Espírito para evangelizar e alcançar aqueles que estão perdidos. Então eu coloco em oração aqui mais uma vez a Rosa, irmã da irmã Dalice, coloco aqui o Edson, primo do irmão Wagner, que está internado no Embi Boi Mirim, coloco aqui, Senhor, os primos da irmã Suzana, eu coloco em Tuas mãos também, Senhor, a vida do Vinícius, a vida de todos esses que nós compartilhamos aqui, ó Pai. Esses pedidos são situações de saúde, algumas situações que aos olhos humanos são situações críticas, mas nós confiamos no Teu nome. Eu oro, Pai, colocando, Pai, estas vidas em Tuas mãos e rogando mais uma vez para que manifeste o Teu amor através da vida daqueles que confiam no Teu nome. Eu oro em nome de Jesus, aquele que vive, reina para todos sempre. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos seguindo aqui com o culto, vamos seguindo aqui confiando no poder de Deus. Cremos que Deus está em todas as coisas e nesse tempo de oração, conforme nós vamos lembrando dos... Olha, é interessante estar anotando para da semana, de maneira que Deus possa estar abençoando essas vidas. Não há nada maravilhoso do que nós vemos Deus trabalhando e sabermos que quando um irmão compartilha a bênção da resposta de uma oração, saber que de fato
fomos usados pelo Senhor de alguma maneira para ser bênção na vida do nosso próximo. Amém. Acho que resultado de orações. Já saiu aqui um tô vendo bem, ouvindo bem. Graças a Deus por isso. Nós queremos orar também, meus irmãos, pela nossa pátria, pela nossa nação, por aqueles que estão aí revestidos de autoridade. E assim como nós estamos lembrando também aqueles que estão na linha de frente da saúde, lembrar os demais profissionais, né? Nós temos aí os militares, policiais civis, GCM, que estão também numa linha de frente. E muitos estão aí também contraindo o Covid, estão em tratamento, precisam das nossas orações, né? Pela proteção do Senhor, pelo cuidado do Senhor. Vamos orar para que aqueles que estão em posição de liderança se convertam e creiam que Jesus é Senhor e Salvador. Vamos lembrar em oração aqueles que estão desempregados. Lembrar o irmão Everton, a irmã Essilene, né? Por um lado, nós podemos aqui, a Suzana estava agradecendo, porque o Júnior, o filho dela, passou aí pelo processo do estágio e foi efetivado. Numa época onde alguns estão perdendo o trabalho, ele conseguiu uma efetivação. É motivo de louvor, é motivo de render graças ao Senhor. Vamos lembrar em nossa oração o pastor Vanderlei. Temos orado por ele, pela saúde, não é? Pelo tratamento. E agora, por último, a situação do problema aí das pedras no rins, né? Que essas pedras possam ser expelidas. Né? Ele tem sofrido com muitas dores. E vamos lembrar em oração também a situação também do carro dele. Ele vinha para São Paulo, foi quando o carro apresentou problema por 2 vezes. Isso segurou lá. Por um lado foi bom, estava conversando com ele, porque certamente lá ele pôde ter um tratamento mais rápido, um atendimento mais rápido, médico, né, e esse tratamento. Então ele precisa pelo menos ficar ali mais uns 20 dias. Nem foi preparado para ficar esse período lá, né? Então vamos orar pela vida dele, pela situação do carro, né, o conserto, pela saúde, sabedoria aos médicos e pela proteção, né? São dias difíceis de estar indo ao médico, mas nós confiamos no poder do Senhor. E vamos orar pela obra missionária, né? Orar para que Deus levante mais obreiros para a seara. Lembre-se o que o Senhor nos orienta na palavra. A seara é grande, mas poucos são os obreiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Então vamos unir em oração, lembrando o pastor Vanderlei, lembrando em oração os desempregados, lembrando também, vamos lembrar aí aqueles que trabalham por conta própria, temos aí os microempresários, que Deus dê sabedoria, forças para continuar, otimismo, para que Deus possa estar abençoando. E os demais que estão trabalhando também, que Deus abençoe nesse tempo e que seja um tempo de ter aí boas notícias, amém? Vamos orar com confiança no Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos orar a Ti, ó Pai, colocando diante do Senhor esses pedidos compartilhados. São pedidos relacionados à área do trabalho, irmãos que perderam o trabalho nesse período de pandemia, como a irmã Essilene, como o irmão Everton. Nós sabemos, ó Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas. Cremos que mesmo no período de quarentena, de pandemia, não há impossíveis para o Senhor. Como nós temos comprovado hoje aqui, pelo testemunho de agradecimento, o Júnior passando por um estágio e sendo efetivado nesse período. Então nós cremos, ó Pai, que quando uma porta se fecha, o Senhor sempre tem uma nova porta a ser aberta. Abençoe a vida desses irmãos e de outros tantos que estão desempregados, ó Pai. Estão aí procurando um trabalho, que o Senhor, ó Pai, esteja os animando, os fortalecendo e que em tempo, ó Pai, oportuno, esta porta possa ser aberta. Eu oro por aqueles que estão trabalhando, talvez sendo deslocado de setores dentro do trabalho, preocupados, Senhor, que eles possam lançar sobre Ti toda a ansiedade,
sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão trabalhando ou trabalham por conta própria, os microempresários, empresários, que têm mantido a sua fidelidade, a tua obra, ao Senhor. Abençoe, Senhor, a vida destes também, que não venham padecer necessidade, mas que mesmo numa situação difícil, o Senhor possa transmitir com clareza a maneira como eles possam trabalhar e fazer o melhor para Ti, Senhor. Oramos, Senhor, também pela nossa pátria, pela nossa nação. Oramos por aqueles que estão em posição de governo, que reconheçam que o poder, a autoridade vem de Ti, Senhor. Use a vida dos Teus servos como tem usado a vida de muitos servos de Deus para ir aos hospitais ou aqueles que trabalham em hospitais para testemunhar. Nós sabemos que também, diante daqueles que estão revestidos de autoridade, o Senhor tem colocado ali servos fiéis. Então, Pai, abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que estão trabalhando, ó Pai, para que o Teu nome possa ser exaltado. Proteja os militares, os policiais civis, aqueles que trabalham nas GCMs, os bombeiros, Senhor, para que estejam tendo esta proteção que vem de Ti. Assim como temos orado pelos profissionais da área da saúde, nós queremos orar por esses também, porque estão na linha de frente. E também sabemos que toda autoridade que há foi colocada pelo Senhor. Então sabemos que o Senhor é aquele quem pode protegê-los melhor destas situações difíceis que estão enfrentando. Rogamos, ó Pai, a Tua graça, o Teu favor divino sobre a vida de todos estes. E use, Senhor, as nossas vidas para sermos bênção, sermos igreja no período de pandemia. Uma igreja que exalta o Teu nome, uma igreja, ó Pai, que realmente compartilha o Evangelho genuíno, esta palavra de salvação que há em Cristo Jesus. Eu oro agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos aqui orando. Espero que tudo esteja aí retomando a normalidade, né? Apesar da dificuldade, vou tentar aqui mais uma vez projetar aqui a apresentação dessa breve reflexão ou desse breve estudo que nessas quartas-feiras é um mais curto, não é? Para a palavra, mas é importante ter a palavra. Nós queremos ter esse tempo de comunhão, de oração, um tempo de transmitir uma verdadeira esperança que há em Cristo Jesus, né? Então, nós iniciamos aqui um estudo falando um pouco a respeito da ressurreição. Como eu dizia, nós passamos aí pela Páscoa, a ressurreição de Cristo, e começamos a falar um pouco sobre a ressurreição, porque a morte tem afligido a muitas pessoas nesse dia. E na última quarta-feira nós pudemos falar aqui a respeito da ressurreição, da esperança que o salvo tem em Cristo Jesus. Então deixe-me chegar aqui no ponto aonde nós estávamos na semana passada. Nós falamos sobre a ressurreição e falamos sobre os grupos que vão ser, que vão ressuscitar, né? Então eu falei que temos aqui o grupo da igreja, ou seja, dos salvos, convertidos, que fazem parte da igreja invisível. Todo salvo, todo aquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, parte desta igreja. Então a palavra de Deus nos fala a respeito dessa ressurreição. E algo que nós afirmamos é que a ressurreição daqueles que compõem esta igreja de Cristo invisível, a ressurreição dos salvos vai acontecer quando? Quando Cristo voltar nas nuvens para buscar a sua igreja. Então a Bíblia diz isso, Paulo nos diz isso a respeito disso em 1 Tessalonicenses. Então diz que quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, num piscar de olhos, né? E encontrarão com Cristo nas nuvens. E depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Então nós afirmamos isto. Então, todo salvo
dessa dispensação da igreja, todos aqueles que morreram em Cristo, que pertencem a essa dispensação da igreja, estão aguardando o que? A ressurreição. Se Cristo voltar hoje, o que acontece? Nós que estamos vivos como igreja, não vamos preceder os que dormem. A Bíblia diz que aqueles que dormem em Cristo, aqueles que morreram, vão ressuscitar primeiro e encontrar com Cristo. E depois nós teremos um corpo transformado e encontraremos com o Senhor, para estarmos para sempre com o Senhor. E aí inicia-se aqui o período da grande tribulação. 7 anos de tribulação. E nós, como salvos, como igreja de Cristo, estaremos com o Senhor lá no céu. Né? E aí vai acontecer esse período de tribulação. E aí nós afirmamos que também durante a tribulação haverá uma oportunidade de salvação. Não pela graça como acontece hoje. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então hoje, uma pessoa, crendo que Jesus é Senhor e Salvador, ela pode depositar em Cristo a sua confiança e ela vai se tornar filho de Deus. É o que nós compreendemos pela palavra de Deus. E no período da tribulação, nós precisamos perceber que Paulo aos Tessalonicenses diz que há algo que detém o aparecimento do anticristo. E nós cremos que é a igreja aqui. E a igreja hoje existe, aqui a igreja invisível, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas no período da tribulação, a igreja vai ser retirada. E aquela ação do Espírito Santo, selando o salvo, vai ser o quê? Mudada, não vai ter aquela situação. Então aqueles que rejeitarem o anticristo e a marca do anticristo vão ser perseguidos. E é o que nós afirmamos na semana passada. Então estes vão morrer durante a tribulação. Em Apocalipse há uma menção a respeito destes, que são chamados os santos da tribulação. Então nós vimos isto, que estes são santos da tribulação, é o grupo que se converterá e será morto durante a tribulação. Está lá em Apocalipse 7, 9 e 14. Já lemos essa passagem a semana passada e nós podemos compreender que esses também vão ressuscitar. E quando? No final da tribulação. Final da tribulação, esses ressuscitarão, como nós já vimos aí a passagem lá no livro de Apocalipse. E os santos do Antigo Testamento também ressuscitarão, através dos textos bíblicos, neste momento, no final da tribulação. Então nós vemos que os salvos da igreja, dessa dispensação, ressuscitarão aqui antes do período da tribulação. Estaremos com o Senhor. Por quê? Estaremos com o Senhor porque entendemos que será o período de o salvo em Cristo Jesus comparecer no tribunal de Cristo, para receber o quê? Os galardões. Então, nesse momento da tribulação aqui, a igreja estará com o Senhor. No final da tribulação, a igreja vem com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo, e aí onde vai se dar a batalha de Amargedon. E é nesta situação, final da tribulação, que Cristo ele pisa aqui na terra. Nesta primeira vinda nos ares, ele não pisa na terra, mas apenas os salvos o verão e encontrarão com Cristo nas nuvens. E no final da tribulação, há uma necessidade de os santos da tribulação, aqueles que se converteram, os mártires da tribulação, que creram e rejeitaram o anticristo, ressuscitarem, bem como aqueles santos do Testamento, da mesma maneira, ressuscitarão ali. E nós falamos que faltou a menção aí de uma ressurreição. E que ressurreição nós não mencionamos ainda? A ressurreição dos incrédulos. O que nós queremos dizer por incrédulos? Aqueles que não creem. E alguns podem dizer, não, mas eu acredito. Nós encontramos muitas pessoas que afirmam que em Deus,
que acreditam em Jesus. Mas muitos dos que dizem que acreditam em Jesus como mártir, como líder e assim por diante. Então são esses aqueles que dizem que acreditam em Jesus. Mas nós precisamos entender que quando nós mencionamos a ressurreição dos incrédulos, nós estamos falando a ressurreição daqueles que morreram sem crer, sem confiar em Jesus como seu Salvador. E aí nós precisamos explicar melhor o que é esse crer. Esse crer envolve crer que Jesus sofreu o castigo no nosso lugar. São pessoas que depositaram esperança, eles creram que Jesus sofreu o castigo, a morte de cruz, sofrendo o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Mas, no entanto, Cristo não cometeu nenhum pecado. Pilatos mesmo afirmou, não acho nele crime algum. Então, Cristo ele morreu por quê? Que crime ele cometeu? Nenhum. Mas ele tomou o nosso lugar. Assim como o cordeiro era o substituto do homem no sacrifício, Cristo ele nos substituiu ali. Então, crer biblicamente é mais do que acreditar. Tiago diz que os demônios creem que há um Deus e se estremecem, mas não confiam nele como Salvador, não se submetem a ele, não têm Jesus como o Senhor da vida deles, e nem o podem fazer. Mas o ser humano pode fazer isso. Então, crer envolve isso, crer que Jesus sofreu o castigo no lugar, o castigo que nós merecíamos. Envolve também confiar nele como nosso Salvador, como nosso único e suficiente Salvador. Há muitas pessoas que estão dizendo, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. E dizem até, aquela frase costumeira de ser ouvida por aí, costumam dizer, claro, Deus é um só. E aí eu costumo dizer, mas também há um só caminho que leva a esse único Deus. E o caminho é Jesus. E muitos que dizem que acreditam em Deus, estão dizendo, eu acredito em Deus, mas a minha religião diz para mim fazer isso. A minha religião diz que eu preciso fazer boas obras para minha salvação. A minha religião diz que eu preciso fazer aquilo outro, senão eu não vou alcançar a salvação. Ou seja, são movimentos religiosos que não creem que Jesus é o único caminho. E o crer envolve confiar em Jesus como o nosso Salvador. Você confia em Jesus como seu único Salvador? Somente Ele é Senhor e Salvador. Só Ele morreu no meu lugar, por mim, pecador, não merecedor. Somente Ele morreu, derramou sangue e ressuscitou, venceu a morte. É Ele quem fez a promessa de que vai voltar. Então, absolutamente nenhuma placa de religião pode conduzir o homem à salvação. Então, crer envolve o que mesmo? Envolve crer que Jesus sofreu o castigo em nosso lugar. Envolve confiar nele como nosso Salvador. E envolve também clamar por perdão. Está vendo? Há muitas pessoas que dizem que creem, mas nunca clamaram por perdão, por salvação. Nunca fizeram como aquele homem na cruz, ao lado de Jesus, dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Nunca fizeram o que aquele homem na cruz fez, de olhar e dizer, eu mereço isso. Eu mereço a morte, porque eu mereço essa punição, porque eu cometi crime. E aí nós precisamos olhar, você precisa olhar para o seu coração. Você já creu em Jesus como seu Salvador? Ou será que há crime? Não como do ladrão da cruz, talvez, um assassinato, sabe-se lá, um roubo, mas um crime. E que crime? A desobediência a Deus, o egoísmo, a busca da sua vontade em primeiro lugar, ser dominado pelo pecado, não colocar Deus no centro da sua vida, confessar a Jesus como Senhor, é dizer que Ele é o dono da sua vida. Então, quando nós falamos da ressurreição dos incrédulos, estamos tratando da ressurreição daqueles que passaram, daqueles que estão passando por aqui e que vão morrer sem crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz
que haverá também uma ressurreição para estes. Não vai ser junto com a igreja, com esta igreja invisível, com os salvos desta época, com os salvos dessa dispensação. Nós vimos que quando Cristo voltar, só o salvo vai vê-lo e vai encontrar-se com ele. Depois nós vimos que também, final da tribulação, a ressurreição é só para aqueles que são os mártires do período da tribulação. E também para aqueles que creram em Jesus, os chamados santos do Antigo Testamento. E depois que o Senhor estabelecer aqui o seu milênio, aí sim, a Bíblia nos trata a respeito do trono branco. Então nós vemos que vai haver a ressurreição daqueles incrédulos, daqueles que viveram aqui e morreram sem crer em Jesus. Mas ainda, falando disso, isso traz uma desesperança, um pânico para alguns. E eu devo dizer que para o salvo, isto aqui, por um lado, é confortador saber que temos essa esperança de estar com o Senhor. Mas para a pessoa que não crê em Jesus, isso sim deve ser um motivo de preocupação. E se você tem alguém que você conhece, talvez família, amigo, que não crê em Jesus, isso deve aumentar a tua preocupação de orar, de investir para a salvação desta pessoa que está perdida. Mas veja, três coisas aqui que nos traz muita esperança e alegria e deve manifestar a partir de nós uma gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez em nós, por nós, é a respeito da ressurreição de Jesus. Eu dizia aqui no princípio, passamos pela Páscoa e celebramos a Páscoa porque a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Nós nos reunimos aos domingos porque é o primeiro dia da semana e é de fato o dia em que Cristo ressuscitou. E encontramos passagens no livro de Atos, onde o apóstolo, apesar de aproveitar ali, muitas vezes, a sinagoga, o sábado, onde havia uma reunião dos judeus, para ir lá e testificar que o Messias já havia ressuscitado, eles também se encontravam muitas vezes reunidos no primeiro dia da semana. Nós percebemos que ali mesmo, na igreja primitiva, eles já passaram a se reunir no dia de domingo, porque para celebrar a ressurreição. A ressurreição para o salvo traz alegria. E a ressurreição de Jesus nos garante, em primeiro lugar, a ressurreição do corpo. É por isso que nós falamos na semana passada a respeito disso. Olha o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Quero ler aqui diretamente da Bíblia, versículos 12 e 13. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 e 13. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. É um dos textos que nós mencionamos a semana passada. É um texto que traz esperança para o salvo. A ressurreição de Jesus nos garante a ressurreição do corpo. Eu não vou ler todas as passagens que estão aí de Coríntios, mas eu acho interessante dar uma olhada nessa passagem de Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, que diz, olha o que Paulo afirma aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então está tratando aqui de uma esperança, ou seja, a ressurreição de Cristo e a esperança de termos um corpo glorioso semelhante ao dele. Não pense que você vai ser um fantasma, sabe? Aquela ideia pintada em muitas histórias ou talvez filmes, não é? Como o fantasma. Jesus, ele ressuscitou, ele tinha um corpo, ele falou, olha, toque aqui, Tomé. Então, a realidade é que nós teremos um corpo glorioso. Isso traz uma viva esperança. A ressurreição de Jesus nos garante a ressurreição do corpo.
É o que diz Paulo em Coríntios 15. A ressurreição de Jesus também nos garante sabermos que Cristo ele é divino. Aponta para a divindade de Cristo. Já parou para pensar nisto? Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Mas o fato de ele ter ressuscitado, e eu tenho repetido muito isto aqui na IBD, nas nossas aulas, existiram muitos mestres, muitos líderes religiosos e fundadores de seitas religiosas. Todos morreram, ou vão morrer, mas nenhum deles ressuscitou. Cristo ressuscitou no corpo glorioso. Olha o que diz Romanos, capítulo 1, versículo de número 4. Romanos, capítulo 1, versículo 4 diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, através do quê? Da ressurreição. Se Cristo não houvesse ressuscitado, tudo estaria perdido para nós. Mas diz aqui que pela ressurreição ele foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santificação. Então, de fato, a ressurreição de Jesus nos garante a divindade de Cristo Jesus. Você não está seguindo um líder qualquer, não, que passou por esse mundo e que pisou por esta terra, não. Você está, na verdade, servindo um Cristo que é divino, um Cristo que é Deus. 100% Deus e 100% homem. Vamos ver o que diz João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de número 56 a 58. João, capítulo 8, versos 56 a 58, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Aqui o Senhor Jesus aponta para a eternidade dele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então essa declaração maravilhosa está apontando para esse Jesus que é divino, que existiu desde a eternidade. Mas de fato, nós podemos olhar para a ressurreição de Jesus e ver que ela garante esta divindade de Jesus. Aponta para a realidade de que Jesus ele é divino, 100% Deus, 100% homem. Então, além de a ressurreição de Jesus garantir a ressurreição do nosso corpo, apontar para a divindade de Cristo, em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus nos garante perdão de pecado. A ressurreição de Cristo nos garante o perdão dos pecados. Olhe comigo para Romanos, capítulo 4, versículos de número 23 a 25. Romanos, capítulo 4, versos 23 a 25 nos diz: ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus nos garante o perdão dos pecados. Por isso que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a ressurreição de Jesus nos garante o perdão do pecado. Então nós compreendemos agora, talvez um pouco melhor, e talvez você que está assistindo possa compreender a diferença de dizer: eu acredito em Jesus,
e dizer: eu creio em Jesus como meu Salvador. Quando eu digo que eu creio em Jesus como meu Salvador, eu estou dizendo: eu creio que Ele morreu no meu lugar. Eu creio que o sangue derramado dele foi para perdão dos meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou, venceu a morte, porque Ele é divino, porque Ele é Deus. E porque Deus Pai o ressuscitou. E que Ele pode, de fato, perdoar os meus pecados. Ele pode me dar uma vida além da morte, uma vida eterna, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Dá para entender a realidade, as bênçãos? Anotaram aí o que nos garante a ressurreição de Jesus? Ela nos garante a ressurreição do nosso corpo, tendo um corpo glorioso. Ela nos garante a divindade de Cristo e o perdão do pecado. E aí eu quero voltar mais uma vez a pensar junto com os irmãos, junto com você que está nos assistindo, a respeito da ressurreição dos incrédulos. A ressurreição daqueles que não creem no seu único e suficiente Salvador. A respeito daqueles que não creem que, de fato, a única maneira de ir para o céu não é por meio de uma religião, mas por meio de Jesus, aquele que veio uma cruz para nos perdoar dos pecados. Vamos ver o que nos diz Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15. Temos aí o último livro da Bíblia. E vamos ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito da ressurreição dos incrédulos. Apocalipse 20, versos 11 a 15, diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja, aqui é a situação do trono branco. Lembra que eu falei? Ressurreição da igreja, dos que morreram em Cristo antes da tribulação, é para ir para o céu e comparecer no tribunal de Cristo. É completamente diferente. Tribunal é uma palavra que aponta para receber algo, prêmio. Aqui, trono branco é um trono para julgamento. E aqui diz aqui, versículo 12: E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Algumas observações. Primeira delas, olhando para esta passagem bíblica aqui em Apocalipse, nós podemos perceber que apenas os que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo estarão no julgamento do trono branco. Lembram? Já falamos da ressurreição dos salvos, da dispensação da igreja, dos mártires da época da tribulação, dos salvos, podemos dizer, do Antigo Testamento, e agora daqueles que morreram sem Cristo. Estão aí aguardando o julgamento do trono branco, aguardarão o julgamento do trono branco. Esses são aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, ou seja, não confiaram em Jesus como único e suficiente Salvador. Talvez até falaram: eu amo a Deus, eu gosto muito de Jesus, eu acho maravilhosa e bela a palavra de Deus ela até me acalma, mas nunca pararam para dizer: peraí, Jesus morreu por mim, morreu pelo meu pecado, Ele derramou o sangue dele, eu preciso pedir perdão a Ele pelas coisas erradas que eu fiz. Esse Jesus, Ele ressuscitou para me dar vida, e eu preciso viver para Ele. Eu preciso confessar que Ele é meu Senhor e Salvador, e a partir de agora, viver para a glória dEle. Então, nós precisamos observar que apenas os que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo estarão no julgamento do trono branco.
porque todos os demais, nesse ponto aqui, já ressuscitaram. Olha para Apocalipse 26 novamente. Novamente não, nós não lemos ainda, mas Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, veja o que diz. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Semana passada eu mencionei que esta palavra, primeira ressurreição, tem gerado aí uma confusão e diversas interpretações, aonde alguns creem que haverá apenas uma primeira ressurreição para todos os salvos da igreja, salvos do Antigo Testamento e da tribulação, e a segunda ressurreição para aqueles que morreram sem crer. Mas nós vimos na semana passada que nós vemos aí alguns estágios desta ressurreição, né? Então, é uma primeira ressurreição para os que creem, mas, no entanto, nós já pudemos observar esses estágios. Mas, a destacar-se aqui, nós podemos afirmar, porque aqui está dizendo que aqueles que participam desta primeira ressurreição, sejam os salvos da igreja, os santos do Antigo Testamento, os mártires da grande tribulação, fazem parte desta primeira ressurreição. E diz que estes são felizes, são bem-aventurados, porque sobre estes não tem poder o quê? A segunda morte. E morte, nós temos dito, significa o quê? Separação. Quando falamos que alguém morreu fisicamente, separação da alma do corpo. Mas também nós tratamos da morte espiritual. É isso que ocorreu no Éden, no pecado de Adão. Certamente morrerás se comeres do fruto proibido. Comeram, provaram, e na mesma hora eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente, perdendo aquela comunhão com Deus. Então, aqui está dizendo que aqueles que vão participar do trono branco, do julgamento, aqueles que serão para o trono branco, estes vão participar da segunda morte. Isto aqui é a segunda separação. Então veja que o versículo 6 está dizendo que aqueles que participam da primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. E ainda, voltando aqui para o versículo 12, Apocalipse 20, versículo 12, olha o que diz o versículo 12. E vi mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, segundo as suas obras. Uma coisa que eu gosto de lembrar para o salvo. Nós não somos salvos pelas boas obras. Mas, em Efésios está bem claro que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ninguém é salvo pelas obras, mas no tribunal de Cristo, a igreja estará lá para receber galardões, ou para não receber. Ali será manifesto que a minha fidelidade, se eu usei os dons para honra e glória do Senhor ou não, se eu mantive a minha fidelidade ou não. Então será julgado as minhas obras lá. Aqui no trono branco, apenas os incrédulos, e é um julgamento, a constatação de que de fato eles não creram em Cristo Jesus. Mas aqui, Apocalipse 20, versículo 12, aliás, nos diz que havia muitos ali, grandes e pequenos. Então ali haverá pessoas de todas as classes sociais. Porque o que está colocando a pessoa ali não é religiosidade, mas o que ela crê. Se ela crê em Jesus como Salvador ou não. Porque no Antigo Testamento eles creram na promessa da vinda do Messias. Hoje nós precisamos crer naquele que já veio, que é Cristo Jesus, o Messias. Então, nós vemos aqui o motivo da ressurreição dos incrédulos é o quê? Para um julgamento das suas obras. Diz aqui, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo
as suas obras. E aí, por que julgar as obras? Nós percebemos pela palavra de Deus que haverá um grau de punição, um grau aí de sofrimento. Aqui no versículo 20, 12 diz, julgados de acordo com as suas obras. Olha só o que diz Mateus, capítulo 11, versículo de número 23 e 24. Mateus, capítulo 11, versos 23 e 24. Nos diz a palavra do Senhor, e tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, será batida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Veja as palavras do Senhor, menos rigor para Sodoma. Menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que ti. O que eu estou mostrando aqui? É uma referência exatamente a isso, a um grau de sofrimento, né? Ou seja, graus de punições. Né? A Bíblia deixa bem claro. Né? Então é por isso que haverá um julgamento das obras dos incrédulos. Podemos fazer um comparativo. A pessoa comete um crime, ela é presa. E aí ela está presa, guardada, aguardando o julgamento para o destino final. Não é isso? Para o CDP, aonde ela vai cumprir a sua pena. Mas ali ela já está presa. Já é uma situação ruim. Então nós podemos dizer que quando uma pessoa morre sem Cristo, sem crer, ela está aguardando esse julgamento do trono branco, aonde será de fato decretado, vamos dizer assim, esta pena máxima. Ainda aqui em Apocalipse 20, versículos 12 e 15, há menção de outro livro, não é? Perceberam aqui no versículo 12? E viu os mortos e pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E aí vamos para o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então a palavra de Deus está dizendo de maneira clara, não haverá uma opção. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A decisão tem que ser tomada enquanto há vida, enquanto a pessoa está vivo. Né? E aqui está dizendo aqui a respeito do livro da vida. Se o nome não estiver lá, será lançado no lago de fogo. E Romanos capítulo 8, indo aqui para a conclusão e para o fechamento, precisamos fechar isso aqui lembrando dessa esperança. Você é salvo? Maravilha, olha que bênção. Garantia da ressurreição, de ter um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, estar para sempre com o Senhor, não ter que passar pelo trono branco. Olha que maravilha, que bênção. Mas há tantas pessoas perdidas. Você está se preocupando com elas? Está preocupado com a salvação dessas pessoas? Nós precisamos alcançá-los. O que você tem feito? Você tem orado? Tem aproveitado o tempo que estamos vivendo para compartilhar o Evangelho? Você está perdido sem essa segurança? Acreditou durante muito tempo que as boas obras ou a sua religiosidade era suficiente para a sua salvação? Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Nos diz a palavra do Senhor o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você nasceu de novo, creu em Jesus como seu Salvador, agora você deve andar em novidade de Espírito. Se você não está andando em novidade de Espírito, coloque a sua vida em ordem com Deus. Peça que o Senhor lhe ajude a viver esta nova vida. Deteste o pecado, ande na presença do Senhor. Agora, se você vive uma vida de pecado e sente prazer nisso, tem algo errado. Faça um exame da sua decisão. Olhe para o dia em que você confessou a Jesus para ver se você realmente confessou ou não.
Porque quando nós confessamos a Jesus, nós declaramos que o amamos e que estamos vivendo de fato para Ele. E que maravilhoso! Olha que garantia, confie nisso. Lembra que eu tenho dito aqui, tanto na aula de domingo, como aqui, nós temos afirmado que o salvo, ele está guardado em Cristo Jesus. O salvo, ele não pode perder a salvação. Quem garante a salvação do salvo é Cristo Jesus, amém? Se dependesse de nós, nós estávamos perdidos. Mas viu o que diz aqui o versículo 1 de Romanos 8? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que isso significa? Nenhuma condenação. Todos os seus pecados, a partir do momento que você confessa a Jesus e o convida para ser Senhor e Salvador, estão lavados no sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? E aí eu quero olhar agora para João capítulo 3. 2 versículos maravilhosos para nós concluirmos aqui o estudo de hoje. João capítulo 3, versículo de número 18. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Quem crê nele não é condenado. Olha que palavra maravilhosa. Quem nele crê não é condenado. Vamos lembrar novamente o que é crer mesmo, que nós vimos aqui? Não é simplesmente acreditar. Os demônios creem que há um Deus e se estremece. Está lá em Tiago escrito isso. Podemos olhar para o Evangelho e ver aquela situação onde os demônios estavam possuindo ali o homem, e quando Jesus o expulsa, antes de expulsar, o que os demônios dizem? Não nos mande para o abismo, mande que nós vamos àquela manada de porcos. Eles conhecem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus é Senhor e Salvador e Deus. Ele conhece a Deus Pai. Isso é apenas acreditar. Mas, no entanto, eles não creem da maneira bíblica. Crer biblicamente é confiar em Jesus como seu Salvador. E é o que diz aqui João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Quem crê em Jesus, quem confia em Jesus como seu Salvador, quem clama por perdão a Ele, quem confia que o sangue de Jesus pode purificar de todo pecado, este encontra a salvação em Cristo Jesus. Então, novamente aqui, João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Sua situação é essa? Há uma oportunidade agora, amém? Aonde você está, não importa o lugar, você pode fechar os seus olhos, você pode olhar para Jesus com os olhos da fé e dizer: Senhor, eu sou um pecador. Os meus pecados estão me afastando do Senhor. Mas eu confio que Tu és o meu Salvador, que morreste em meu lugar, que derramaste o Teu sangue. E eu peço perdão pelo meu pecado. Peço que entre no meu coração e me dê uma nova vida. Então veja o que nos diz aqui, novamente, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Perceberam? Não está dizendo que está condenado porque não creu em tal religião. Não está dizendo que é condenado porque não tem boas obras. Não está dizendo que é condenado porque não foi uma pessoa reta. Não. Está dizendo que é condenado porque não crê em Jesus como o único Salvador. Porque quando nós cremos em Jesus, é porque nós já olhamos para nós, vimos que éramos pecadores, que merecíamos a morte, mas pela graça nós somos salvos por meio da fé. E eu quero concluir com João 12, esse versículo maravilhoso que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu gosto deste versículo e de pensar nele da seguinte maneira: a todos quanto receberam, deu o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, se tornar filho de Deus. Todos nós, quando nascemos, somos criaturas de Deus. Mas, a partir do momento que um homem passa a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele se torna filho de Deus. Ele passa a ter essa intimidade de um filho para com seu pai, podendo ter um relacionamento com ele, podendo andar em novidade de vida, podendo estar perto dele.
E que maravilhoso é, não é? Ter esta certeza de que esta realidade que estudamos sobre ressurreição faz parte da nossa vida, faz parte da vida do salvo. A garantia de que nada, como diz Romanos 8, Paulo diz, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem coisa do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos viver para a glória de Cristo, amém? Já nasceu de novo? Seja grato a Ele. Viva a realidade desta ressurreição. Mesmo numa época de pandemia, mesmo que a morte nos alcance, a ressurreição está garantida. Agora, a nossa preocupação é com quem? Com aqueles que estão perdidos, com aqueles que não conhecem a mensagem de salvação. Aproveite esse tempo da pandemia, peça sabedoria a Deus para que você compartilhe o Evangelho. Faça alguma coisa. Eu via hoje o missionário Mateus compartilhando aí uma foto, ele com a igreja lá em Assis, confeccionaram aventais e algumas máscaras e foram levar lá nos hospitais. E junto o quê? O Evangelho, o testemunho. Outros irmãos estão fazendo isso. Estão aproveitando a situação, o momento, talvez por uma doação de um item de alimento às pessoas necessitadas e assim por diante. Nós precisamos aproveitar o tempo, o dia que se chama hoje, para testemunharmos de Cristo àqueles que estão perdidos. Amém? Então, se você é salvo em Cristo Jesus, renda glórias a Ele. Viva para a glória dEle. Se você não é, o convide para ser Senhor e Salvador e dar uma nova esperança em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos parar por aqui, nesse estudo sobre a ressurreição. Então nós mencionamos aqui, desde a semana passada, a ressurreição dos salvos da igreja, na volta de Cristo no final da tribulação, Cristo, lá no final, nós vemos aqui que é uma ressurreição, porque não há esperança de mudança. Mas hoje há esperança. Então vamos compartilhar o Evangelho. Vamos dar oportunidades para que compartilhemos esta palavra com aqueles que estão perdidos, para que haja uma real esperança em Cristo Jesus. Amém? Estamos caminhando para o final, meus irmãos. Terei aqui mais uma palavra de oração. Parece que estabilizou o sinal, né? Vivenciando. Já estava preocupado aqui o quarto dos hóspedes, que muitas vezes passam aqui, porque acredito que eu estou mais longe lá da rua, menos barulho, e eu achei que isso aí estaria imperfeito. Quero lembrá-los também, você que é membro da igreja, mais uma vez, na nossa fanpage, tem o número da conta da igreja, os envelopes também tem. Então, se você quer fazer aí o depósito, transferência Bankline, só temos a conta no Bradesco, você pode fazer isso e dar aí o comprovante de depósito conosco para aprender a palavra do Senhor, amém? E eu quero orar, lembrar mais uma vez a saúde dele, o tratamento, necessidade de ele estar lá por mais 20 dias pelo menos, conserto do carro, né, o problema lá no motor do carro. Vamos orar para que Deus esteja suprindo aí cada necessidade. Vamos nos unir em oração neste momento.